Olá, sejam bem-vindos ao canal Curiosidades Sem Fim 77. Episódio 3, Pápias de Hierápolis, o guardião das tradições apostólicas e o mistério perdido dos primeiros evangelhos. A história de Pápias de Hierápolis é uma porta aberta para um mundo quase inacessível, um mundo em que as tradições apostólicas ainda ecoavam vivas, um mundo em que quem queria aprender sobre Cristo procurava não livros, mas testemunhas. Pápias vive exatamente nessa fronteira misteriosa entre a memória viva dos apóstolos e o surgimento dos primeiros escritos cristãos. Ele é uma das figuras mais importantes da patrística primitiva, não por causa de obras imensas, mas por causa da profundidade, da autoridade e do valor histórico das pequenas faíscas de memória que deixou para trás. Para entender Pápias, precisamos voltar à região da Frígia, uma das mais antigas áreas da Ásia Menor. É ali que se situava a cidade de Hierápolis, um lugar de águas termais, cultura vibrante e intensa atividade cristã, no início do século II da nossa era. Pápias nasceu provavelmente entre os anos 60 e 70 e sua vida se estende até o ano 130. Sendo contemporâneo dos pais apostólicos mais importantes, como Policarpo de Esmirna e Inácio de Antioquia. A tradição preservada por Irineu de Leão nos fornece uma pista essencial sobre Pápias. Irineu afirma que Pápias foi discípulo de João, mas aqui surge uma das maiores discussões da patrística. Qual João? O apóstolo? O presbítero? Ou ambos? Eusébio de Cesareia, em sua História Eclesiástica, preserva trechos da obra de Pápias e afirma que ele se referia com grande respeito a um presbítero chamado João, mencionando-o como uma de suas principais fontes. Isso levou muitos estudiosos modernos a concluir que Pápias teria sido discípulo de um líder cristão chamado João, conhecido como o presbítero, mas não necessariamente o apóstolo. Ainda assim, outros especialistas, baseando-se em Irineu, defendem que Pápias teve contato direto ou indireto com o próprio apóstolo João. Independentemente da interpretação adotada, o fato permanece. Pápias estava profundamente conectado às testemunhas vivas da primeira geração cristã. Ele viveu em um período em que bastava viajar a algumas cidades para encontrar alguém que tinha visto, ouvido ou convivido com aqueles que caminharam com Cristo. Essa proximidade dá a Pápias uma autoridade singular. Sua obra mais famosa é chamada de Exposição dos Oráculos do Senhor. Escrito originalmente em 5 livros, este trabalho não chegou até nós. O que restou são fragmentos preservados por Eusébio e outros escritores da antiguidade. Mas esses fragmentos, embora poucos, são de valor inestimável porque revelam como os cristãos do início do século II compreendiam a tradição dos apóstolos. Pápias deixa claro que sua metodologia não era baseada apenas em escritos, mas principalmente em testemunhas oculares. Sua frase mais conhecida, preservada por Eusébio, declara que ele preferia a viva voz ao que estava escrito. Em outras palavras, Pápias buscava não apenas documentos, mas pessoas. Ele entrevistava cristãos antigos que tinham convivido com os apóstolos e seus discípulos. Ele queria ouvir diretamente daqueles que tinham ouvido diretamente dos apóstolos. Essa abordagem faz de Pápias um dos mais antigos historiadores da tradição cristã. Os fragmentos que possuímos mostram que Pápias preservou memórias preciosas sobre as origens dos evangelhos. Ele afirma que Marcos escreveu tudo o que lembrava das pregações de Pedro e que seu evangelho não estava em ordem cronológica, pois seu objetivo não era criar uma narrativa ordenada, mas transmitir fielmente as palavras do apóstolo. Pápias também afirma que Mateus escreveu seu evangelho em linguagem hebraica, ou talvez aramaica, e que cada um traduzia como podia. Essas informações
São raríssimas, profundas e discutidas até hoje em estudos bíblicos modernos. Além disso, Pápias preserva tradições sobre os ensinos de Jesus que não se encontram nos evangelhos canônicos. Ele fala, por exemplo, sobre o destino de Judas, com detalhes simbólicos e moralmente intensos. Ele também menciona ensinamentos escatológicos e reflexões sobre o reino de Deus, que demonstram sua forte inclinação para uma visão milenarista, isto é, a expectativa de um reino de Cristo concreto e futuro sobre a Terra. Sua posição sobre o milênio foi amplamente debatida nos séculos posteriores. Irineu, que também era milenarista, cita Pápias com grande respeito. Já Eusébio, mais crítico, o considera um homem de pouca capacidade intelectual, embora reconheça o valor histórico de seus testemunhos. Mas a verdade é que, mesmo quando criticado, Pápias nunca foi ignorado. Isso porque ele representa algo que nenhum outro autor representa com a mesma força: o contato imediato com a tradição viva da primeira geração cristã. Sobre sua morte, não temos documentação precisa, mas a tradição afirma que Pápias morreu como mártir, provavelmente por volta do ano 130. Esmirna, Pérgamo e Herápolis e as cidades vizinhas enfrentaram perseguições intensas nesse período. Não é impossível que Pápias tenha sido uma das vítimas desses conflitos. Porém, como não temos um relato contemporâneo, a natureza exata de sua morte permanece desconhecida. O legado de Pápias, entretanto, permanece vivo. Ele é uma janela única para os primeiros anos da fé cristã. Seus fragmentos nos revelam como os evangelhos foram compreendidos, como a tradição foi transmitida, como a Igreja preservou aquilo que recebeu dos apóstolos e como a memória de Cristo permaneceu viva antes mesmo da consolidação definitiva do cânon do Novo Testamento. Ele é um guardião da tradição oral, um historiador da fé, um ponteiro que aponta diretamente para a origem da mensagem cristã. Conhecer Pápias é tocar um eco quase intocado da primeira geração cristã,